A sala de aula do Dr. Finch era um santuário da lógica, um bastião cinzento contra o caos da criatividade. As paredes eram nuas, as cadeiras dispostas em fileiras perfeitamente simétricas, e o ar era denso, com o peso da teoria econômica avançada. O Dr. Finch, um homem cuja mente era tão rígida quanto a sua postura, acreditava em factos, em dados e na beleza fria de uma equação bem resolvida. Para ele, o mundo era um sistema a ser analisado, não um mistério a ser imaginado. E no seu universo ordenado, havia uma anomalia persistente, uma variável que ele não conseguia controlar: Léo. Sentado na última fila, como sempre, Léo parecia o estudante modelo, silencioso, atento, com a cabeça baixa sobre os seus livros. Mas a sua quietude era uma ilusão. Sob a capa do seu manual de macroeconomia, um mundo diferente estava a nascer. O seu caderno de esboços era o seu verdadeiro foco, a sua verdadeira sala de aula. Ali, o seu lápis não resolvia equações. Ele criava universos. Heróis com armaduras forjadas a partir de estrelas caídas. Vilões cujas sombras se contorciam com uma malícia palpável. Cidades que flutuavam em céus de cores impossíveis. Cada linha era traçada com uma precisão e uma paixão que desmentiam a sua idade. Léo não estava a rabiscar. Ele estava a trabalhar. Ele estava a construir. Mas no mundo do Dr. Finch, construir sem uma planta aprovada pela academia era um ato de heresia. Naquele dia, a paciência do professor esgotou-se. Enquanto dissertava sobre os padrões de rendimentos decrescentes, os seus olhos aguçados fixaram-se em Léo. Ele viu a ausência de anotações, a concentração focada para baixo, o movimento subtil, mas incessante do lápis. O Dr. Finch parou a meio da frase. O silêncio repentino caiu sobre a sala como uma mortalha, e 200 pares de olhos seguiram o olhar do professor até ao fundo da sala. Lentamente, deliberadamente, o Dr. Finch desceu os degraus do anfiteatro. Os seus sapatos de couro a ecoarem no silêncio tenso. Ele parou ao lado da mesa de Léo, uma figura imponente de desaprovação. Sem uma palavra, ele estendeu a mão e arrancou o caderno de esboços das mãos do rapaz. Léo encolheu-se, o seu rosto a ruborizar-se com uma vergonha súbita e ardente. O professor abriu o caderno e começou a folheá-lo, uma sobrancelha arqueada num gesto de desprezo. Depois, ele virou-se para a turma, erguendo o caderno como se fosse uma prova de um crime. Isto, disse ele, a sua voz a pingar sarcasmo, é o que o Sr. Martinez considera mais importante do que o seu futuro. Fantasias infantis. Ele folheou mais algumas páginas. Super-heróis, monstros, rabiscos inúteis que não lhe pagarão as contas nem contribuirão em nada para a sociedade. Cada palavra era um golpe. Os outros estudantes olhavam para baixo, alguns escondendo sorrisos cruéis, outros contorcendo-se de embaraço. O Dr. Finch olhou diretamente para Léo, os seus olhos frios como o aço. Há um mundo real lá fora, Sr. Martinez. Um mundo construído sobre princípios, sobre trabalho árduo, sobre carreiras sérias. Não sobre estes sonhos tolos. A minha aula não é lugar para isto. Com um gesto final de desdém, ele deixou o caderno de esboços cair no chão, as páginas a espalharem-se como as asas partidas de um pássaro. Cresça, disse ele, antes de se virar e regressar ao seu pódio, deixando Léo a afogar-se na humilhação pública. Léo sentou-se paralisado, o som do seu coração a martelar nos seus ouvidos. Ele sentiu o peso dos olhares de todos, a queimadura da vergonha no seu rosto. Lentamente, ele abaixou-se e recolheu o seu caderno, o seu santuário, agora profanado. Ele suportou o resto da aula. As palavras do professor, um zumbido sem sentido. A sua mente, uma tela em branco de dor e dúvida. Talvez o professor tivesse razão. Talvez
ele estivesse apenas a perder o seu tempo. O sinal soou, libertando a turma. Os estudantes saíram apressadamente, ansiosos por escapar da atmosfera pesada. Léo foi um dos últimos a guardar as suas coisas com movimentos lentos e pesados, adiando o momento de caminhar por aquele corredor de julgamento. O Dr. Finch observava-o da frente da sala, uma expressão de satisfação sombria no seu rosto, convencido de que tinha acabado de administrar uma dose necessária de realidade. Quando Léo finalmente chegou à porta, o seu caminho foi bloqueado. Não por um colega, mas por uma mulher que ele nunca tinha visto antes. Ela era elegante, vestida com um profissionalismo criativo e irradiava uma energia de confiança calma que parecia totalmente fora de lugar naquele corredor acadêmico cinzento. Ela tinha um tablet debaixo do braço e um crachá pendurado ao pescoço. O logótipo no crachá era pequeno, mas inconfundível. Era o logótipo vermelho e branco da Marvel. Ela sorriu, um sorriso genuíno que não alcançou apenas os seus lábios, mas também os seus olhos. "Léo Martinez?", perguntou ela. A sua voz era clara e ressoou no silêncio da sala quase vazia. Léo, atordoado, conseguiu apenas acenar com a cabeça. "O meu nome é Sarah Chen", continuou ela. A sua voz suficientemente alta para que o Dr. Finch, que estava a arrumar a sua pasta, pudesse ouvir cada palavra. "Sou uma caçadora de talentos sênior da Marvel Studios. Tenho acompanhado o seu portfólio online há meses." O Dr. Finch congelou, a sua mão a pairar sobre a sua pasta. Os poucos estudantes que ainda estavam na sala pararam para ouvir. "Os seus designs de personagens", disse Sarah, o seu olhar a encontrar o de Léo com um respeito palpável, "são francamente dos mais originais e dinâmicos que eu já vi em muito tempo. Há uma compreensão da anatomia, do movimento e da narrativa em cada linha." Léo olhou para ela, incrédulo. O seu cérebro a lutar para processar o que estava a acontecer. "Nós tentamos entrar em contato consigo", continuou Sarah. "Temos um programa de estágio em arte conceptual para a nossa próxima grande franquia de filmes. É extremamente competitivo. Mas depois de vermos os seus últimos trabalhos, aqueles que publicou ontem à noite, o conselho foi unânime. O lugar é seu, se o quiser." Ela estendeu-lhe um cartão de visita. O silêncio na sala era agora absoluto, tão denso que parecia ter uma forma física. O Dr. Finch estava pálido, a sua boca ligeiramente aberta. Os rabiscos inúteis que ele acabara de humilhar publicamente eram, na verdade, uma audição. As fantasias infantis eram material de contratação para uma das maiores empresas de entretenimento do planeta. O sonho tolo acabara de se tornar uma oferta de emprego muito real, uma oportunidade que mudaria a vida de Léo para sempre. Se acredita que a paixão nunca deve ser silenciada e que a criatividade é uma superpotência, apoie a nossa missão de contar estas histórias. Deixe um gosto neste vídeo e inscreva-se no nosso canal. A autoridade do Dr. Finch, construída ao longo de décadas de certezas acadêmicas, desmoronou-se naquele instante. Ele olhou para o caderno de esboços caído aos pés de Léo, depois para a mulher da Marvel e, finalmente, para o rosto atordoado do estudante que ele tinha tentado quebrar. O mundo que ele entendia, um mundo de caminhos lineares e definições rígidas de sucesso, tinha acabado de ser virado de cabeça para baixo por um lápis e um sonho. A história de Léo não era de distração, mas de dedicação. Ele estava a tirar um curso de economia para apaziguar os seus pais, que, como seu professor, viam a arte como um passatempo instável, não uma carreira. As aulas do Dr. Finch eram o seu estúdio secreto. As longas horas de palestras monótonas, o único tempo que ele tinha para praticar a sua verdadeira vocação.
O seu portfólio online não era um grito por atenção, mas um sussurro de esperança, uma mensagem numa garrafa lançada ao vasto oceano digital, esperando que alguém que falasse a sua língua a encontrasse. Sarah Chen tinha encontrado a garrafa. Léo aceitou a oferta. A sua voz, um sussurro de gratidão. Nos dias que se seguiram, a história espalhou-se pelo campus como uma lenda moderna. O Dr. Finch tornou-se uma nota de rodapé na ascensão de Léo. Um conto de advertência sobre como os guardiões do velho mundo muitas vezes não conseguem reconhecer os arquitetos do novo. Ele não foi despedido, mas algo dentro dele mudou. Ele começou a ver os seus alunos não como recipientes vazios a serem preenchidos com o seu conhecimento, mas como universos de potencial desconhecido. A história de Léo é um hino para todos os criadores, sonhadores e inovadores que já ouviram que a sua paixão era uma perda de tempo. É um lembrete poderoso de que o mundo está a mudar. As indústrias que definem a nossa cultura e impulsionam a nossa economia não são mais forjadas apenas em salas de reuniões e laboratórios, mas também nos quartos de programadores, nos estúdios de artistas e nas páginas dos cadernos de esboços. O talento, a paixão e a originalidade tornaram-se a moeda mais valiosa. O que é desdenhado numa sala de aula como uma distração pode ser celebrado noutra como genialidade. Esta história lembra-nos que o sonhador no fundo da sala pode estar a construir os mundos em que todos nós quereremos viver amanhã. Compartilhe este vídeo para inspirar outro artista que possa estar a duvidar do seu caminho. E diga-nos nos comentários: que paixão já lhe disseram que era uma perda de tempo, mas que você sabe que tem um valor imenso? A sua história pode ser a validação que outra pessoa precisa de ouvir.